palavra do Senhor, meus amados, diz, Mateus 14, 22, diz assim, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Podemos sentar, que a palavra de Deus se apegue de maneira intensa e forte no nosso coração, e Deus cumpre o propósito que Ele tem com a sua palavra na nossa vida. Meus amados, a nossa vida, eu considero que ela é como um barquinho, como um pequeno barco, e que nós temos que singar, aliás, as tempestades, os ventos fortes, os embates que vêm contra nós. E nós precisamos atravessar um grande oceano diante de nós. E na travessia desse oceano nós vamos encontrar tempestades, nós vamos encontrar temporais, ondas muito altas, e vamos encontrar toda a sorte de embate. E no texto que nós lemos aqui, nós queremos que Deus, que o Espírito Santo, fale conosco por meio da palavra dele. O contexto desse milagre, que é o milagre de Jesus caminhar sobre as águas, fala de que antes Jesus se retira para um lugar à parte, tendo ciente da morte do seu primo João Batista, e ele vai para um lugar deserto. Nesse lugar deserto, a multidão vai atrás. E Jesus ministra para a multidão. Chega um momento, a multidão está faminta. Então vem o milagre, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí depois então, passado o momento da multiplicação, Jesus continuou a ministrar, ensinar o povo, curar o povo, libertar o povo dos seus males. Jesus chama os discípulos e diz para eles: olha, entrem no barco e vão para o outro lado. Jesus dá um destino. Eu acredito que muitas pessoas hoje estão precisando exatamente um apontamento, um destino, de Jesus apontando um caminho, uma direção. Mas parece que dá-nos entender o texto que os discípulos não queriam ir, queriam ficar com Jesus. Eu digo, a melhor coisa é ficar com Jesus. Mas o texto ele diz o seguinte, que Jesus insistiu com eles. O texto é bem claro. E diz aí, Jesus insistiu. Quando é que se insiste com uma pessoa? Quando a pessoa ela não está querendo ir. E aí a Bíblia diz que Jesus precisou insistir com os discípulos. E aí eu quero nessa mensagem, amados, dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte da mensagem eu quero falar sobre os discípulos e a tempestade que eles encontraram. Nessa parte eu quero dividir em 4 pontos. E a segunda parte eu quero falar então de Jesus e a tempestade. O primeiro ponto desta mensagem, que fala de Jesus, dos discípulos e a tempestade, e no primeiro ponto dessa parte, eu trago aqui que Jesus insistiu com eles. Então como é que a gente vai entender o seguinte, que eu estou enfrentando um problema, mas eu estou obedecendo a Deus?
Por ter obedecido a Deus, a sua palavra, eu estou em crise, eu estou enfrentando uma dificuldade. Por eu ter me convertido a Cristo, a minha família me abandonou. Talvez não é a realidade tanto aqui no Brasil, mas no Oriente Médio, quando alguém se converte, perde a família. É excluído de casa, é colocado para fora, é perseguido. Então Jesus insistiu, porque a Bíblia diz logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Meus amados, eu acho tão interessante porque os discípulos obedeceram, entraram no barco e logo em seguida encontraram ventos contrários, encontraram ondas que foram contra e eles não conseguiram ir para o outro lado, não conseguiram sair do lugar. Até eu acho tão interessante porque é o seguinte, às vezes as coisas dão errada na nossa vida porque a gente desobedece. É o pai, a mãe diz, olha meu filho, não faz isso, minha filha não faz isso, não entra nessa. E aí vai desobedecendo e apanha, sofre, porque desobedeceu. Mas como é que a gente vai conjugar essa situação de que eles obedeceram e as coisas deu ruim? Aí, por exemplo, se nós formos olhar o profeta Jonas, né, deu tempestade no mar porque ele estava em desobediência. Tem um livro do Timothy Keller, que ele fala do profeta pródigo, e ele faz uma comparação do filho pródigo e Jonas. Que Jonas também foi pródigo, ele quis ir para bem longe de Deus. E até no livro do Tim Keller, ele fala que Jonas, ele assume a personalidade do filho pródigo, e no final ele se transforma no irmão do pródigo. E por causa da desobediência de Jonas, veio tempestade. Mas aqui nos discípulos, veio tempestade eles obedecendo a Deus. Eles obedecendo a direção que Jesus estava dando. Aí eu pergunto o seguinte, você sabendo que você vai entrar num barco, você vai entrar no navio, aquele navio vai afundar em alto mar, você entraria? Sim ou não? Sim, não entraria. Você entrasse num avião e sabendo que o avião vai cair, você entra ou não? Não? Bem, você entra num ônibus ou num carro, sabendo que o carro vai capotar e vai cair numa ribanceira, você entra? Não. Os discípulos não sabiam. Se todos soubessem, ninguém entraria no avião, no trem que descarrilhou, no prédio que desabou. Se nós soubéssemos, nós não faríamos, nós não iríamos. Se os discípulos soubessem que eles iam entrar e iam encontrar vento contrário, iam encontrar tempestade, encontrar ondas bravias e gigantes, eles não iam entrar. Eles não sabiam. Mas uma coisa é, Jesus sabia. Jesus sabia. Agora, se Jesus sabia, por que ele fez? Por que ele mandou? A segunda parte da mensagem. Então, amados, na realidade, os discípulos não sabiam que eles iam encontrar. Agora, Jesus sabia o que está fazendo. Eu digo assim, Deus sabe o que está fazendo. Talvez você está enfrentando uma luta, uma batalha, você não está sabendo, mas Deus sabe. Deus entende. Deus entende porque Deus trabalha com um propósito. O ser humano muitas vezes trabalha sem propósito nenhum, e Deus não faz nada sem propósito. Tudo Deus faz com um propósito. Segundo ponto da mensagem, nessa primeira parte ainda, Deus permite tempestade. Não só permitiu, como também mandou os seus discípulos para o meio da tempestade. Não só permitiu, como mandou eles entrarem. Agora, irmãos, as tempestades nos faz ter experiências novas. Tempestade gera em nós mais força, porque a gente vai remar mais. Nós vamos ficar mais habilidosos. São problemas que nos tornam mais fortes e mais habilidosos e mais preparados. Pega o teu filho, a tua criança e deixa ela num lugar confinado, sem passar por problemas nenhum. Que tipo de filho você vai ter? Que tipo de filha você vai ter?
Até dizem os médicos que é bom, né, deixar as crianças de pé descalço para criar anticorpos. Mas mamãe e papai põem calçado. Olha, está frio. Antigamente a gente trabalhava, a gente brincava no meio da lama, chegava todo sujo em casa e não morria. Sabe, Deus sabe. Deus sabe por quê. Deus entende por quê. Meus amados, na realidade, as tempestades, ela é uma escola, é um aprendizado. As tempestades fazem a gente criar um pouco mais de musculatura, desenvolver mais a nossa saúde. Eu disse na reunião de imersão com os líderes, que o melhor instituto bíblico é o que Deus nos matricula quando nós nos convertemos a Cristo, que é o IBF, Instituto Bíblico da Fornalha. Deus permite nós entrarmos na tempestade para a gente crescer. Deus permite nós entrarmos nas tempestades, nos ventos contrários, para a gente avançar. Aí você conversa com duas pessoas, uma pessoa que nunca passou por dificuldade nenhuma, nunca passou. E aí você conversa com outra pessoa que passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Existem pessoas que têm história para contar. Tem pessoas que não têm história para contar. A vida deles não tem história, não tem desafio, não tem algo pela qual eles lutaram, batalharam, se esforçaram. O terceiro ponto da mensagem, com relação à primeira parte ainda, a tempestade dos discípulos, que as tempestades muitas vezes ela acaba mexendo com a nossa estrutura de fé. Interessante porque quando Jesus vem caminhando por cima das águas, eles veem um fantasma. E aí eles gritam apavorados. É interessante porque Jesus diz o seguinte: não temam, sou eu. E aí aquela voz é ouvida, é escutada, mas Pedro não identifica direito, e Pedro não tem certeza. E ele diz: Senhor, se és tu. Eu digo: como assim se és tu? Não conhece ainda, não identifica ainda, não tem certeza ainda. Às vezes no meio das lutas a gente fica incerto. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Quem já não disse isso? Eu não sei o que eu faço da minha vida, porque eu estou incerto, estou no meio da tempestade, eu estou no meio de uma luta, e a gente acaba às vezes até tomando decisões erradas. Eu digo, o momento certo de decidir não é quando você está no meio da tempestade. Deixa a poeira baixar, para tomar uma decisão certa, uma decisão correta. E parece que a fé de Pedro com relação ao Senhor Jesus, quem era Jesus, ele meio que se perde um pouco, ele se desestrutura um pouco, e ele não sabe se realmente é Jesus, ele não sabe mais: Senhor, mas tu está comigo ou não está? Senhor, é de ti que está vendo isso ou não é? Então Pedro pergunta: Senhor, se és tu? Mas como assim se é? É Jesus que está ali, mas ele já não tem certeza. Às vezes no momento de turbulência, na nossa caminhada, na nossa fé, a gente diz: mas será que Deus me ama? Será que Deus ainda tem plano comigo? Será que Deus ainda tem algo para a minha vida? Por causa das turbulências, por causa das ameaças com as quais nós atravessamos e nós cruzamos. E Pedro vai perguntar: Senhor, és tu? Eu digo: então onde que está a fé de Pedro no momento? Mas é por causa da situação. Aí quando tudo está bem, as coisas estão boas, você economicamente está bem, emocionalmente está bem, fisicamente, tua saúde está bem, aí você diz: ai, graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus obrigado por tudo, amém, faça sempre isso, agradeça a Deus. Mas e quando as coisas não estão boas? E quando as coisas vão de mal a pior? Ah, meu Deus, Deus, escuta a minha oração. Senhor, tu não está me ouvindo? Deus, tu não está me escutando? Será que tu não está vendo o que eu estou passando? Parece que a fé ela começa a dar uma balançada. As provas, meus amados, e as lutas, ou elas vão me fortalecer cada vez mais, eu vou ficar muito mais forte, eu vou ficar debilitado. Eu já não vou mais orar tanto, não vou mais meditar mais na palavra, porque eu estou espiritualmente definhando. E o quarto ponto dessa mensagem, o último da primeira parte, da tempestade e os discípulos, é que na tempestade a gente não vê uma saída, nem a solução que está vindo a gente acredita. Não vemos Jesus na tempestade, a gente não consegue enxergar. E ele estava ali do lado, estava se aproximando. Jesus vai caminhando em direção a eles, e eles não vê.
Versículo 25 diz o seguinte: os discípulos viram um fantasma. Eles gritaram de medo: ah, é fantasma. E não conseguimos ver Deus, às vezes nas tempestades. Nas tempestades não conseguimos ver a mão de Deus. A gente só vê o problema, só vê notícia ruim. As coisas estão ruins, mas a gente vê as coisas pior ainda. Aí Deus está trazendo uma resposta, a gente já não enxerga mais como resposta. Na tempestade só vemos fantasmas. Dr. Russell Champlin, na enciclopédia, versículo por versículo, ele fala sobre a crença que tinha entre os judeus, os hebreus, que no mar se manifestavam fantasmas, e os fantasmas iam lá e viravam o barco, e afundavam os barcos, e eles ficavam crendo nessas histórias, nessas fábulas. Meus amados, nós precisamos crer na palavra de Deus, amém? Não em fábulas, não em que te contaram, não em que te disseram, mas aquilo que Deus diz, naquilo que Deus tem. E eles entraram em pânico, eles entraram em um pavor, e às vezes o pânico, o pavor nos desestabiliza, nos tira o chão debaixo dos nossos pés, e aí não conseguimos ver Deus nas tempestades, e aí a gente acaba vendo o que? Fantasma. Agora o problema não são os fantasmas que se vê fora, porque eles não existem. O problema são os fantasmas que estão dentro da gente, que nós criamos. Pergunto, era fantasma que estava no mar? Não era fantasma, era Jesus. Mas o que eles estavam vendo? Fantasma. Sabe por quê? O fantasma está dentro de você, não está fora. Você está vendo coisa que não tem, você está enxergando problema que não existe, e aí você cria problema dentro da mente, porque você está crendo naquilo, na mentira, no engano. Mas graças a Deus que Jesus veio para nos libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tem pessoas que estão presas nos fantasmas da sua mente. Não tinha fantasma, era o próprio Senhor Jesus caminhando por cima das águas. Um grande milagre de Jesus. Era a solução, era a resposta, mas estavam vendo o problema. Amado, a resposta de Deus está vindo na tua direção, amém? A resposta de Deus vem à nossa direção, e Jesus é a resposta de Deus para a nossa vida, no meio das tempestades. A segunda parte da mensagem, a tempestade de Jesus. Falamos a tempestade e os discípulos. A tempestade de Jesus. Meus amados, por que Jesus caminhou por cima das águas? Por que Jesus caminhou por cima das águas? Ah, não tinha um barquinho, não tinha um jet ski, não tinha... Qual foi a realidade, o fundamento e a necessidade de Jesus caminhar por sobre as águas? Porque Jesus venceu uma lei, que é a lei da gravidade. Eu digo assim: Jesus é tão leve que caminhou por cima das águas. Se você botar uma pedra, ela vai para o fundo. Se você colocar uma pedra, um ferro, ela vai para o fundo, porque é mais pesado que a água. Você botar o corpo humano, ele vai para o fundo também, ele vai afundar. Vai conseguir boiar, né, o mínimo possível, mas vai afundar. Agora, mas Jesus é tão leve, ele não é pesado, ele não afundou. Ele não é pesado para você. Jesus nunca é um peso na nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo, ele é leve, é suave. Jesus não é peso para ninguém. Jesus não é um peso, Jesus é solução, Jesus é resposta. Agora, por que Jesus caminhou por cima das águas? Porque era necessário revelar para os seus discípulos quem verdadeiramente ele era. A Bíblia menciona que Jesus era na quarta vigília da noite. Cada vigília dura 3 horas. A primeira vigília começa às 6 da tarde e vai até às 9 da noite. A segunda vigília vai das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília vai da meia-noite até as 3 horas da madrugada. Jesus foi então
na quarta vigília, a partir das 3 horas, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Eles estavam já a uma grande distância da praia. E Jesus vai caminhando por cima das águas, meus amados, para revelar aos seus discípulos quem realmente Ele era. Jesus queria revelar a sua identidade. Nos filmes, mostra às vezes o herói por trás de um personagem que ninguém sabe quem é o herói. Tem o Clark Kent, né? Tem o Homem-Aranha, que eu não recordo quem é o nome do Peter Parker. Ninguém sabe quem eles são, mas chega um momento que se revela. É Jesus caminhando por cima das águas. Jesus estava mostrando: olha, eu sou Deus, eu sou Senhor, fui eu que criei essa água, portanto eu tenho poder para caminhar por sobre as águas. Sabe por quê? Porque no verso 33, a Bíblia diz que então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu é o Cristo que foi prometido, verdadeiramente nós te reconhecemos, tu é o Messias, tu é o prometido para libertar Israel. Até então era um líder, até então era um grande mestre, até então era um profeta poderoso, fazendo milagres, maravilhas, multiplicando pães. Agora é que eles dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando multiplicou os pães, não disseram: ó, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Quando ressuscitou o morto, não disseram: ó, verdadeiramente é o Filho de Deus. Quando curou o paralítico, não foi dito: olha, verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas quando Jesus caminha por sobre as águas, acalma o vento, faz o mar se acalmar, então a identidade de Jesus, que até não estava secreta, se revela, e eles dizem: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Outro ponto da mensagem é o que Jesus diz para os seus discípulos. Jesus diz para eles: coragem, não tenham medo. Meus amados, por quê? Porque esse é o querer de Deus para a nossa vida. Coragem, não tenha medo. Se eu tenho a Deus como centro da minha vida, e a minha confiança está 100% nele, não tenho que temer. O salmista no Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não temerei o que os homens possam fazer contra mim. O salmista vai dizer: contigo, Senhor, eu salto muralhas. Com o meu Deus eu enfrento exércitos. Meus amados, é essa confiança que Jesus quer passar para nós, que precisamos ter coragem, precisamos viver sem medo, porque Ele é que nos guarda, Ele é que nos guia, e Ele que vem ao nosso encontro. Jesus caminha por cima das águas, meus amados, e traz uma mensagem para eles: não tenha medo. E Ele vem até nós com essa mensagem: não tenha medo, porque Ele tem todo o poder. Salmo 89, verso 9 diz assim: a tu dominas o revolto mar, quando se agitarem as suas ondas, tu as acalma. Não está se referindo o texto sagrado a um profeta, a um homem qualquer, mas está se referindo a Deus. Agora eles veem o seguinte: o próprio Senhor Jesus acalmando o mar, fazendo a tempestade se aquietar, e eles então passam a entender, dizer: verdadeiramente tu é o Filho de Deus. Foi Ele que abriu o mar vermelho, poder sobre as águas, fez o povo atravessar. Foi Ele que também abriu o Rio Jordão e fez os seus servos passarem. Por 2 vezes Ele faz o Rio Jordão se abrir. Foi Jó que disse em Jó capítulo 9, verso 8: sozinho estende os céus e anda sobre os altos mares. E o profeta Naum, capítulo 1, verso 3, diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. E quero trazer também uma aplicação dessa mensagem para a nossa vida. Primeira delas, amados, diante das tempestades, não pare, não cesse, não desista.
Ah, porque eu estou enfrentando problema, o meu problema é desânimo, o meu problema é desacorçoamento, o meu problema não tem mais força, eu estou querendo desistir, eu estou querendo parar. Eu digo, não desista. Porque enquanto eles estavam remando, Jesus foi ao encontro deles. Mas e se eles desistissem? Meus amados, se eles desistissem, Jesus não está, meus amados, indo ao encontro de pessoas que desistiram. Eles estavam remando. Portanto, traga uma palavra do céu para a tua vida. Continue a lutar. Está difícil, continua, não desista. Apertou a guerra, a batalha contra a tua vida, não desista, avance. Prossiga, batalha, não entregue os pontos, porque você não chegou ainda no destino a qual o Senhor te apontou, a qual o Senhor tem para a tua vida. Por que desistir? Por que parar? Prossiga, avança. Qual é a nossa tempestade? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Qual é a tempestade? Quais são os ventos contrários? Quais são as ondas que abatem contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu barco? Qual é? Às vezes parece que está difícil, parece que está complicado, parece que o destino não chega, o ponto final você não chega, nunca chega, parece que o barco não sai do lugar, você rema, rema, rema. Você luta, você ora, você jejua, parece que as coisas não têm resultado. Eu digo, fica tranquilo, amado, Jesus está indo ao teu encontro, amém? Ele está indo ao seu encontro. Jesus sai da beira do mar, da beira da praia, depois de um tempo de intimidade, comunhão com Deus, que é algo que nós precisamos na nossa vida ter, e Jesus vai ao encontro. Eu digo que tem dois tipos de pessoas, ou três até. Tem aquelas que estão no meio da tempestade e não sabem como sair. Tem aquelas que criam tempestade. E tem aquelas que resolvem o problema das tempestades. Os discípulos estavam no meio da tempestade. Os discípulos estavam sofrendo no meio da tempestade, de muito vento. Mas Jesus traz a solução. Jesus traz a resposta. Às vezes parece que o barco não sai do lugar. E às vezes parece que por não sair do lugar, parece que a pessoa acaba desanimando. Mas amados, Jesus veio por cima das águas, porque eles estavam em apuros. Eu digo assim, sozinho eles não conseguiriam. Sozinho eles não iam conseguir. Eles até tentaram, até lutaram, mas não estavam tendo êxito. Tanto que saíram à tardinha, passou a meia-noite, ou seja, mais de 6 horas remando. Depois das 6 até as 3 horas da madrugada, 9 horas ou 10 horas remando direto, e não tiveram êxito. Agora Jesus entrou na tempestade. Eu digo, a beleza de tudo, sabe o que é? Deus entrando na nossa tempestade. E nós precisamos ver, enxergar Deus caminhando na nossa direção, nas nossas tempestades. E aí Jesus entra na tempestade, na tua tempestade, para te acolher, para dizer assim, meu filho, minha filha, eu não te esqueci, eu não esqueci de ti, eu estou vindo ao teu socorro para te ajudar. Ele vem na tempestade, amados, para nos socorrer, para que nós reconheçamos também que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que todo o poder está nas suas mãos. E eu digo, e depois da tempestade, nós alcançamos, nós temos, amados, nós temos revelação de Deus, entendimento maior a respeito de quem é Jesus. Nós temos mais entendimento. E não pense que ter fé é dizer que tem fé. Toda fé, quem tem fé é provado. Não existe fé sem prova. Não existe um médico sem passar por um exame. Não existe poder fazer um curso, sair, receber o certificado, sem fazer o exame, sem fazer a prova. Como que alguém vai passar de ano, se não tiver, se não passar, se não fizer uma prova? A prova é necessário, o exame é necessário. Aí dizemos, nossa, eu tenho muita fé em Deus, então prepara, porque a prova vai ser muita também, para mostrar que a tua fé é verdadeira. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, que a nossa fé, ela é provada. Nossa fé, ela é provada. Abraão, a Bíblia chama, né, que é o pai dos que têm fé. Abraão foi provado ou não? Sim ou não? Foi provado. Ele tinha fé ou não tinha? E a fé foi provada. E não foi fácil a prova.
Não foi fácil. Quem tem fé, passa pela prova. Quem não tem fé, nunca passa por uma prova. Se você tem fé, a tua fé vai ser provada, para dizer assim, ok, tranquilo, ótimo, benção. Toda fé, meus amados, precisa passar pela prova, ok? Ele perguntou, Senhor, se és tu. Se és tu. Ele queria ter certeza. Ninguém quer caminhar em cima de uma incerteza. Pedro, ele disse, Senhor, se és tu, porque ele vê, eu acho que é Jesus mesmo, mas eu quero ter certeza. Jesus, amados, nunca vai deixar a gente com dúvida. Ele não vai investir ou trabalhar para que o nosso coração seja duvidoso. Ele disse, vem. Ele diz, Senhor, se é tu, para mim ter certeza, eu quero caminhar em cima da água também. E aí Jesus, vem, caminha. E a Bíblia diz o seguinte, que Pedro começou a caminhar. Saiu do barco e começou a caminhar. E a gente dá-lhe pedrada em Pedro. A gente atira a pedra em Pedro. Não tem força suficiente, foi fraco, foi frágil. Realmente a fé dele não estava consistente. Estava pequena ainda. Tanto que Jesus repreende ele depois dizendo o seguinte, Jesus repreende sim, como é pequena a tua fé. Por que você duvidou? Não estava pronto. E tem coisas que a gente quer fazer, a nossa fé não está pronta. Amados, nós somos chamados para crescer em fé. Formação hoje, curso crescendo na fé. A nossa fé precisa desenvolver. A nossa fé precisa crescer. Está pequena. Esse homem que foi chamado de homem de pequena fé, ele caminhou em cima da água. Pedro foi o único que caminhou depois de Jesus, caminhou em cima da água. Aí pergunta, você tem fé? Vamos ali para o Rio dos Sinos? Vamos fazer um testezinho? Vamos atravessar? Diz, não, pastor, eu acho que eu tenho compromisso hoje à tarde, eu não posso. Então não vamos criticar o Pedro. Porque eu acho que também a nossa fé, ela precisa ser aumentada. E é que mostra mais uma riqueza. É possível a nossa fé crescer. Jesus nunca diz, a tua fé é a máxima que teve sobre a face da terra. Nossa fé pode aumentar. A nossa fé pode crescer. Mas nós precisamos olhar, sabe o quê? Mais para Jesus. Às vezes você fica olhando tanta coisa. Isso vai destruindo a tua fé, vai esmagando a tua fé, vai corroendo a tua fé, vai enfraquecendo a tua fé. Mas vamos focar mais em Deus, para que a nossa fé aumente. Por que Pedro afundou? A Bíblia diz o seguinte, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Ótimo, é assim nós caminhamos, assim você está. Mas não chega um dia que você dá uma resvalada? Não tem um dia que você vacila? Não tem um dia que você fica irritado? E você diz um palavrão que você não deveria ter dito? Ou você agasalha um pensamento que não deveria estar na tua mente? Verso 30 diz assim, mas quando reparou, no quê? No vento. Não só no vento, e nas ondas. Ficou aterrorizado. E aí começou a afundar. Duas coisas ele olhou. Vento e onda. O que é vento para ti? O que é onda para ti? Quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, a gente começa a afundar. Aí quando você olha algum escândalo daqui, de lá, de uma igreja, de um pastor, de alguém que se diz crente, e diz, quer saber de uma coisa? Eu não vou, porque você está olhando, sabe, para as ondas, você está olhando para o vento, está olhando para os outros, está olhando para homens que falham e são falhos. Mas não fica olhando nas pessoas. A Bíblia diz que nós devemos olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Aí você vai olhar para o exemplo de pessoas, há muitas pessoas que não estão mais na igreja, porque começaram a olhar comportamento de crente, que dá péssimo testemunho, que não tem um bom testemunho cristão. Diz, eu não vou mais na igreja. Nossa vida espiritual vai esfriando, porque a gente deixa de estar junto. A gente deixa de estar no aprisco, a gente deixa de estar no discipulado, a gente deixa de congregar, a gente deixa de buscar por causa de A ou B. Você ouviu uma conversa, um fantasma, e aí você começa a se apavorar. E a Bíblia diz que Pedro começou, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando em cima das águas. No momento que ele para de olhar para Jesus e presta atenção em outras coisas, aí começa a afundar. Aí, meus amados, nós somos chamados para olhar só para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É para ele que nós devemos olhar.
porque Ele sempre vai nos fortalecer, Ele sempre vai nos dar força. E para concluir, nós precisamos obedecer ao Senhor. Se Ele mandar entrar no barco, entra, porque vai dar um resultado maior. Vamos ter uma grande experiência. Nós precisamos obedecer, sabe o quê? O chamado que Ele tem. Porque lá no outro lado, tinha muita coisa a ser feita. Tinha muitas vidas que estavam precisando ser libertas e ser transformadas. E eu digo, meus amados, Jesus sabe o que faz. Sabe o que faz. E a exemplo de Pedro, eu digo, não devemos estar criticando Pedro. E não podemos criticar Pedro, porque talvez nós não alcançamos o que Pedro fez. Mas Pedro, ele fez uma coisa, ele botou o pé na água e começou a caminhar. Eu digo, Deus tem um chamado para nós, botar o pé na água também. Sabe por quê? Eu entendo, cada vez que a gente dá um passo em cima da água, Deus vai botando o chão, Deus vai botando terra, Deus vai botando sustentação para a gente caminhar. Quantos estão aqui precisando caminhar no milagre? Deus faz milagre, Deus continua fazendo milagre, e nós precisamos, amados, dar passos de fé. Eu digo, o que nós estamos fazendo, onde nós estamos servindo a Deus nesse pavilhão, isso aqui são passos dados em fé. Nós, antes de fazer o piso, digo, tem que fazer essa parte aqui. Digo, pá, o investimento é caro, tem que dar passos de fé. Deus não vai te agradar se eu não tiver passos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos dar passos de fé. Digo, pode ser loucura, pode ser. Para muitos ter fé é loucura. O que está fazendo? É louco. Está desperdiçando a tua vida indo na igreja, aproveitar a tua vida. Não, eu estou dando passos de fé. Minha fé está aumentando, graças a Deus, cada dia, e eu estou em paz, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, está guardando o meu coração. A minha vida está melhorando em Deus, a minha vida está crescendo em Deus. Não somente eu já oro, eu já busco a Deus, eu já congrego, eu já sirvo a Deus, já ajudo bastante, mas agora já estou até falando de Jesus para outros. Estou orando por outras pessoas. É passos de fé. Nós somos chamados, amados, para dar passos de fé. É preciso sair de dentro do barco, gente. Dentro do barco tranquilo, mais seguro. Mas quando eu saio de dentro do barco, eu estou dando passos de fé. É preciso caminhar, é preciso avançar. Pedro, meus amados, quis avançar. Os 11 vão ficar? Ficam, eu vou. Os outros podem criticar, mas tu afundou. Mas vocês entraram? Não, ninguém quis entrar, mas ele entrou. 11 ficaram no barco. Quem nós somos? Quem fica no barco? Ou quem sai do barco? Pois esse que saiu do barco, a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, ele se levantou com autoridade, foi usado por Deus, e quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Esse homem que a Bíblia diz que colocava os doentes no caminho, para que quando a sombra dele passasse, projetasse, os doentes ficassem curados. Sabe por quê? Um homem que dá passo de fé, um homem ousado. Nós somos chamados, amados, para sermos ousados. Apriscos ousados são apriscos que crescem, são apriscos que multiplicam, são apriscos que avançam. Precisamos, como discipuladores, desafiar a nossa fé, sermos desafiados e desafiar também a nossa fé. Meus amados, somos chamados para avançar. Esse homem ousado que botou o pé para fora do barco, foi um homem que entrou numa casa e ressuscitou uma pessoa que estava morta. Por quê? Passos de fé. Deus nos chama para isso, que sejamos ousados em ir a Jesus, a caminhar olhando para Cristo. Ah, mas vacilou. Jesus estende a mão. Então eu acho tão interessante, porque quando ele começa a afundar, a Bíblia diz que ele grita: Senhor, socorre-me. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão e tira ele d'água. Ele poderia, Pedro poderia dar um jeito, sei lá, pular, mexer com os braços, nadar ou tentar nadar, fazer alguma coisa. Mas ele prefere confiar em Jesus. Senhor, tu está aqui, estende a tua mão. E Jesus estendeu a mão para ele. Charles Spurgeon, que fala sobre a oração mais curta feita na Bíblia, a oração de Pedro: Senhor, socorre-me.
e na hora, Jesus estende a mão. Sempre que você precisar, Ele estende a mão. Mas é preciso pedir, é preciso ir a Ele, é preciso clamar a Ele. Pedro não disse de maneira a miúde, de maneira envergonhado: Senhor, me socorre. Não, ele gritou, foi alto. O grito deu para ouvir longe: Senhor, socorre-me. Meus amados, e veio socorro da parte de Deus. Quer socorro? Deus tem um socorro para nós, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Você não sabe qual é a hora da angústia. A hora da angústia não está marcada na tua agenda, mas ela vem. Mas basta clamarmos. Somos desafiados a ir a Jesus, querer ir a Jesus. Senhor, é Tu? Então manda eu ter contigo, porque eu quero a Tu, eu quero a Ti. Senhor, eu quero ir a Ti. Importa que tenha mar para enfrentar, onda para enfrentar, vento para enfrentar, eu quero é a Ti, Jesus. Importa onde Tu estás, eu tenho que enfrentar esse mar, mas eu quero ir a Cristo, eu quero ir a Jesus, eu preciso de Jesus. Já sofri demais essa noite tenebrosa, já fui fustigado pelas ondas, embalado de um lado para outro, até vomitamos, mas Senhor, eu preciso de Ti. Não importa, tem onda para enfrentar, eu vou a Ti. Nosso chamado, ir a Cristo, está perto de Cristo. Prefiro enfrentar ondas e ventos e ir até Cristo do que ficar com 11 homens que não estão somando na minha vida, que não estão somando para a minha caminhada. E a vida em Deus é assim: enfrentar vento, enfrentar ondas, enfrentar a tempestade, mas ir a Cristo. Temos a coragem de Pedro. Senhor, se é Tu? Sou. Então eu quero ir até Ti, porque eu não aguento mais, Senhor. Eu não quero ficar longe de Ti, não quero mais ficar longe de Ti. Chega, basta, deu. E temos um chamado hoje pela manhã de irmos a Cristo. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você. Quem sabe para Pedro foi 10 horas, 11 horas ou 12 horas longe de Jesus, mas foi difícil demais, e ele quer Jesus. Interessante, porque o texto mostra que o mar só se acalmou quando Jesus entrou no barco. E quando Pedro foi a Jesus, ainda tinha onda, ainda tinha vento, mas Pedro nem deu bola para isso. Enfrentou qualquer coisa por causa de Cristo, para estar perto de Cristo. Você jovem, quem sabe está enfrentando tanta batalha, mas você está firme servindo a Cristo e querendo a Cristo. Não desista, enfrenta o que tiver que enfrentar, só não para mais de olhar para Jesus. Enquanto você caminha em direção a Jesus, não para, vamos prosseguir. Vamos orar? Senhor, nos ajuda. Senhor, nos socorre. Queremos a Ti, precisamos de Ti, necessitamos muito de Ti. As ondas são altas, o vento é forte, o mar é revolto, e às vezes já estamos cansados, às vezes o nosso físico já não aguenta, às vezes o nosso emocional já está no último limite. Já estamos cheios de medos, tão temerosos, e ainda aparecem fantasmas que não existem no nosso imaginário. Tantos problemas, Pai. Para Pedro e os discípulos foi talvez 10 horas, um pouquinho mais. Para alguns talvez sejam meses já, talvez sejam anos e anos e anos, fustigados pelas ondas da vida. Meu Deus, o Teu socorro, e sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, o Senhor está presente nesse lugar, para nos aliviar, para nos ajudar e para nos socorrer. Ajuda também, meu Deus, a sermos ousados, Pai, em caminhar na Tua direção. Importa o que precisamos enfrentar, nós caminharmos. Que cada dia a nossa experiência com o Senhor aumente, cresça e avance, Pai, para o melhor do Teu reino e para o melhor da Tua obra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, a todos que hoje precisam reconciliar, a todos que precisam se entregar a Ti. Oramos, Pai, por um renovo, por transformação e pelo Teu milagre em nós.
em nome de Jesus.